Josué capítulo 24. Esta é uma noite gostosa de quinta-feira. Espero que você tenha aproveitado bem o seu feriado. Eu soube que algumas pessoas levantaram um pouco mais de 1h da tarde, aproveitaram bem o feriado, o restante da tarde faxinando a casa. Isso é um feriado bom, né? Metade dormindo, metade faxinando a casa, ótimo. E a outra metade a gente se reúne para adoração. Espero que você tenha tido realmente um feriado gostoso, um dia agradável. E nós nos reunimos aqui nesta noite para esse tempo de celebração. E eu quero declarar que Deus tem uma palavra de bênção para a sua casa e para a sua família. Deus tem uma palavra de vitória para a sua casa e para a sua família. Deus tem uma palavra de bênção sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Deus tem vitória para a nossa vida, irmãos, amém? Eu creio, e nós já temos vivido essa verdade. Terça-feira, por exemplo, ouvimos vários testemunhos de quanta coisa Deus já fez nesse tempo. Último dia da campanha de pais e filhos, estávamos ouvindo milagres que Deus fez. E milagres Deus ainda continuará fazendo, porque nós ainda colheremos muito fruto de tudo aquilo que Deus já fez, está fazendo e fará nas nossas vidas nestes dias. Amém, queridos? Josué capítulo 24, o verso 15, o texto está na projeção. Então vou pedir que você leia comigo, numa voz bem firme, bem forte. Nós vamos ler juntos Josué 24, o verso 15. Vamos juntos? Porém, a última declaração de Josué nesse texto é o seguinte: eles estão chegando diante da terra prometida, estão conquistando a terra, estão conquistando passo a passo a terra, e ele diz o seguinte: gente, é hora de nós nos posicionarmos. Se vocês quiserem, vocês podem escolher a que Deus vocês vão servir. E ele termina o texto dizendo: porém, eu e a minha casa já tomamos a nossa decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão, irmãos. Cada casa tem que tomar a sua própria decisão. Cada pai de família, cada mãe de família, cada casal, cada filho, cada família, cada casa tem que tomar a sua própria decisão. E Josué está dizendo: chegou a hora de tomarmos decisão. Porque não dá para continuarmos conquistando a terra sem saber a que Deus vamos servir. Então vocês escolham hoje a quem vocês vão servir. E ele termina dizendo: porém, eu e a minha casa já tomamos a nossa decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa palavra é também um desafio ao meu coração, ao seu coração. Se você está aqui, eu posso pressupor que vocês já tomaram a sua decisão. Se você está aqui nessa noite, eu posso pressupor que você também pode dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode repetir comigo o finalzinho desse verso? Vamos juntos? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos de novo? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vaninha, podia abrir o berçário, filho? Alguém brincar com ele no berçário? Vai ser para ele? Isso. Alô? Muito bem. Algumas coisas que eu preciso que você compreenda antes de irmos às nossas declarações sobre a nossa família nesta noite. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus determinou que há um poder especial
nas nossas palavras. Então a primeira observação que eu quero que você entenda é essa: há poder nas suas palavras. Provérbios capítulo 18, verso 21 diz assim, que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então preste bem atenção, querido. Na verdade, a estabilidade, a estrutura da minha família tem muito a ver com aquilo que eu digo e com aquilo que você diz a respeito da sua casa. Então preste bem atenção e abra o seu coração e a sua mente e diga: Deus, me abençoa nessa noite. Eu quero compreender porque algumas coisas da minha família não mudam. E é provável que algumas coisas na sua casa não mudem porque você tem usado as palavras de maneira equivocada e errada. Hebreus 11:3 diz que os mundos e tudo que há no universo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Em Gênesis 1 diz que o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo, a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz, e Deus pela sua palavra colocou ordem no caos. Meu irmão, a sua palavra normalmente tem mais poder do que você realmente imagina e compreende. Alguns de nós enfrentamos todo dia uma batalha, e ao invés de começarmos a dizer que nós estamos enfrentando uma batalha para vencer, a gente continua dizendo: essa batalha vai me derrotar. E todo dia ela se avoluma diante de você. E o que acontece é que isso acaba se tornando uma realidade, porque de fato você tem dito: a minha casa será destruída, os meus filhos não prestam, meu casamento está arruinado. Nós ouvimos o pastor Diego no domingo: precisamos aprender a arredondar sempre para mais. Isso não tem a ver, irmãos, com a gente fingir. Tem a ver com um diagnóstico certo. Hoje o meu casamento está complicado, mas eu quero declarar a bênção de Deus sobre a minha casa, sobre o meu casamento. Ele ainda será um casamento abundantemente abençoado e abençoador. É assim que a gente tem que dizer. Os meus filhos hoje estão enfrentando dificuldade, e eu enfrento problema com eles, mas eu quero declarar que Deus não me deu filhos para perdição. Os meus filhos serão filhos de Deus, e eles serão uma bênção por onde passarem. A palavra tem poder, irmãos. Jesus diz em Mateus capítulo 17, o verso 20 o seguinte: se você tiver fé como um grão de mostarda, então você vai dizer a este monte: passa daqui para lá. E o que é que vai acontecer com o monte? Ele vai passar. Mas observe, Jesus não está dizendo que você tem que crer. O que ele disse? Se você tiver fé aí, disser ao monte. Você tem que dizer, irmão. Abra a sua boca e comece a declarar palavras de fé sobre a sua família, sobre a sua casa. Abra a sua boca para dizer: a minha família será uma família abençoada para abençoar. A minha família terá de Deus coisas extraordinárias. É por isso que o apóstolo Paulo em Romanos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o temem. Eu quero declarar sobre a sua vida: Deus tem bênção para a sua casa, Deus tem bênção para a sua família, Deus quer fazer do seu casamento um lugar de bênção. Então saia daqui nessa noite dizendo: eu creio que Deus tem uma palavra de vitória para a minha vida. Há um texto que eu gosto em Romanos capítulo 7, verso 17. Está dizendo que nós precisamos chamar à existência aquilo que ainda não existe. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Nós precisamos declarar aquilo que ainda não é, como se já fossem. Então, se a sua família ainda não é um lugar de bênção, você vai começar a dizer: ela ainda não é, mas será um lugar de bênção. Os meus filhos ainda enfrentam problemas, mas eles serão homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então eu quero convidar você para 4 declarações especiais de Deus para a nossa família. 4 palavras proféticas de Deus para a nossa casa, para o nosso casamento. Então vamos à primeira. Para a gente relembrar nosso esqueminha aqui, para quem nos visita, eu vou sempre dizer a frase inicial e você conclui com a frase principal, tá bom? Vamos lá então? Primeiro, minha família será? Minha família será? Eu quero ouvir só as mulheres. Minha família será? Os homens, minha família será?
A minha família será um abrigo no meio das tempestades. Veja o que diz Provérbios 14, 26. No temor do Senhor há firme confiança, e os seus filhos terão o que, irmãos? Um lugar de refúgio. Os meus filhos terão um lugar de refúgio. A minha casa será um abrigo nas tempestades. Meus irmãos, toda a família enfrenta tempo de tempestades. Sim ou não, irmãos? Nós estamos craque. O pastor Diego disse que quer que eu vou lá em Jales para ensinar a igreja a repetir essa frase que ele aprendeu aqui domingo. Ele ficou encantado com o nosso escravo. Foi pastor muito treino, né? Muito exercício. Assim a gente aprende. Na verdade, toda a família enfrenta um tempo de tempestade. A questão não é se você vai enfrentar um tempo de tempestade. A questão é, a sua casa é um abrigo no meio da tempestade? A sua família é um lugar de abrigo no meio das tempestades? Por isso, o texto diz: os seus filhos terão um lugar de refúgio. Todos nós enfrentamos tempestades. Existem pelo menos 3 coisas que provocam tempestade. A gente está acompanhando aí na televisão, na internet. Estamos na temporada de furacões e tempestades grandes, especialmente nos Estados Unidos. E eu vi essa semana uma tempestade que atingiu uma pequena cidade. Meus irmãos, é um ambiente de caos. Não sobrou nada. Não sobrou nada. E aí eu assisti a um pai de família que disse o seguinte: minha família salva, nós nos salvamos, eu, minha esposa e meus filhos, porque nós construímos no sótão da nossa casa, no subsolo da nossa casa, um lugar especial para a gente se refugiar. E quando a tempestade chegou, nós corremos para lá. Na casa não sobrou nada, mas nós estávamos guardados ali. É exatamente disso que o texto está dizendo. Você e eu somos desafiados pela palavra de Deus a construirmos e a fazermos da nossa casa um lugar de refúgio nas tempestades. Mudanças, fracassos, rejeição são alguns exemplos de tempestades que uma família pode enfrentar. Meu irmão, você como pai, minha irmã, você como mãe, tem que ser um lugar de refúgio na tempestade. E é interessante como a gente pode observar no coração das crianças, especialmente nos que são bem pequenos ainda, 2, 3, 4 anos. Um dia eu fui buscar a Vema na creche, e no meio da atividade, quando eu cheguei lá, eu parei o carro no portão, desci, abri o portão, e havia uma senhora esperando lá de fora. E quando eu abri o portão para entrar, vinha uma monitora, que chama? Uma monitora com uma nenenzinha no colo, mas ela chorava desesperadamente. Desesperadamente. Chorava que a gente chama de perder o fôlego, né? E chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E quando a mãe se aproximou e pegou ela no colo, parece que ela sentiu que aquele era o lugar de refúgio. E ela fez assim. Sabe o que ela está dizendo? Eu estava desesperada. Mas quando a minha mãe chegou o meu lugar de refúgio. Ô meu irmão, a sua casa tem que ser esse lugar. Minha irmã, você como esposa, sua casa tem que ser lugar em que quando seu marido chegar, chateado, abatido, do trabalho, com problemas, com dificuldades, talvez com uma lista de problemas para resolver, ele chega em casa e diga assim: graças a Deus eu cheguei na minha casa, porque a minha casa é o meu lugar de refúgio. Meu irmão, que sua esposa ao chegar em casa, talvez chateada, preocupada, talvez triste, talvez com uma série de problemas, ela possa dizer: que alegria, eu estou chegando em casa cheio de problemas, mas a minha casa é o meu lugar de refúgio. Aqui tem gente que me escuta, aqui tem gente que me ouve, aqui tem gente que me abraça, aqui tem gente que me entende, aqui tem gente que ouve as minhas lágrimas e entende que eu estou triste, chateado, e que compreende a minha dor. A sua casa
é um lugar de refúgio? Os seus filhos, quando estão com um problema, contam para quem os problemas que eles estão vivendo? A sua filha adolescente, quando está apaixonada por alguém, e esse alguém deu fora, ela conta para quem? Sua casa tem que ser um lugar de refúgio. Um dia eu soube que a minha filha estava apaixonada por um camarada aí. Que eu não vou falar quem que é não, irmãos. Estou brincando. E aí, eu falei com ela. E falei, filha, está cedo ainda. Mas pai, eu estou gostando muito dele. Realmente ela estava apaixonada. E eu disse, vamos orar então, filho, deixa o tempo passar, vamos ver o que vai dar isso aí. E ele? Ele acha que gosta de outra menina. Aí um dia, ela ficou muito chateada, porque ouviu dizer que realmente ele tinha se declarado para outra menina. E eu cheguei em casa, peguei a minha filha no colo, e ela chorou. E eu chorei um pouquinho também para dar uma força para ela, né? Falei, filha, nós estamos juntos aí. Você não está sozinha, minha filha. É isso aí. Eu disse, minha filha, está doendo. Ele disse, dói muito, pai. Dói aqui dentro, filha, dói aqui dentro, pai. Ele disse, filha, eu sei que dói. Parece que vai matar. Ele disse, vai matar, pai. Eu falei, não mata não, filha, fica tranquila. Parece só, mas não vai matar não. É uma dorzinha, esse negócio vai passar. Nós estamos juntos. Vamos caminhar junto. Você vai vencer esse negócio. Meu irmão, nossa casa tem que ser um lugar de refúgio para os nossos filhos. Um lugar onde o marido possa chegar e dizer, eu tenho problemas. Ele sabe que ali é um lugar de refúgio. Que a esposa sinta um lugar de refúgio no coração, nos braços, na palavra, no amparo do marido. Que os pais sejam esse lugar de refúgio. Outro dia eu cheguei em casa e o Mateus falou, o senhor está com problema, pai? Eu disse, não, Mateus. Passei, depois ele veio atrás de mim e falou assim para mim, quer sentar no meu colo um pouquinho e chorar? Você me respeita, menino. A gente tem que ter esse ambiente, irmãos, de segurança em casa. Eu fico triste quando eu ouço homens dizerem, pastor, a última coisa que eu faço no meu dia é chegar em casa. Porque eu tenho dificuldade para chegar em casa e encontrar todo mundo lá cheio de problemas. Uma briga, uma confusão. Eu vou para casa na última hora. Não tem que ser assim, irmãos. Não tem que ser assim. Mas eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, que a partir de hoje, a sua casa será um lugar de refúgio. Amém, queridos? A sua casa será um lugar de amparo. Quando as pessoas chegarem na sua casa, vão sentir um ambiente, um clima gostoso. Ainda que vocês enfrentem dificuldades e problemas, vocês vão dizer, nesta casa, neste lugar, essa casa será um abrigo para as tempestades. Segunda declaração. Minha família será um centro de aprendizado para a vida. Mais um clique aí dizer para nós. Isso, vamos lá então. Minha família será. Vamos de novo. Minha família será. Eu tenho dito a Vema e para a Vaninha, que são as educadoras que estão mais perto de mim, e disse a ela recentemente que já está na hora da gente começar esse negócio. Eu sonho que um dia nós vamos ver alguém da área de educação se levantar para dizer, gente, nós estamos no caminho errado. Gente, o que nós estamos aprovando todo dia como leis, com a perspectiva de que vão amparar e vão ajudar nossas crianças, está na contramão daquilo que tem que acontecer.
Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos dando às pessoas que não têm nenhuma convivência profunda com os nossos filhos a responsabilidade de educá-los. Está errado. A base da educação não está numa escola, não está numa creche. A base da educação está na família. É na família. E não estou dizendo que essa família tem que ser exemplarmente constituída com pai, uma mãe, pode ser a avó, a tia, mas aquela casa tem que ser um ambiente de aprendizado para a vida. Um lugar onde a gente vai ensinar os nossos filhos. Irmãos, eu fico triste, sei que é necessário, eu sei que é. Eu sei que para algumas famílias é essencial enviarmos nossas crianças com 2, 3 anos para a creche. Mas eu, estou dizendo de mim, estou nem falando pela minha educadora, porque sei que vamos ter conflitos aí já nesse negócio. Estou dizendo de mim, eu acho que com quanto for possível, um pai e uma mãe tem que manter a criança mais perto de si, até que ela tenha de fato idade para sair para um ambiente fora da sua casa, para ficar 4, 6, 8 horas num ambiente que está longe do aprendizado que o pai e uma mãe tem que dar ao seu filho. Efésios capítulo 6, o verso 4. Queria que você lesse comigo. Vamos ler juntos? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O que um pai tem que fazer, irmãos? Criar o seu filho na doutrina e admoestação do Senhor. É óbvio que eu, como pai, é muito mais confortável transmitir essa responsabilidade para outra pessoa. Porque eu recebo dezenas de mães que dizem assim: pastor, me ajuda com meu filho, eu não sei mais o que fazer com ele. E a gente precisa fazer da nossa casa um centro de treinamento para a vida, irmãos. Quando esses meninos e meninas saírem de casa, eles têm que estar prontos para enfrentar a vida como ela é lá fora de casa. Tem coisas que eu fico imaginando, como é que nós podíamos fazer para transferir a responsabilidade para outra pessoa e não abrirmos mão daquilo que Deus colocou nas nossas mãos? É a responsabilidade de educarmos os nossos filhos. E educação é um processo de comprometimento uns com os outros. Eu tinha separado para trazer, mas julguei que não gastaria tempo. Eu vi outro dia, recebi no meu e-mail um linkzinho de um vídeo de um desses repórteres policiais lá do Paraná, em Curitiba, e ele vai exatamente, mais ou menos na direção daquilo que eu tenho dito há muito tempo. Está na hora de reassumirmos a nossa tarefa como educadores a partir dos nossos lares. E ele está dizendo assim: eu recebi uma notícia policial de um garoto de 6 anos que esfaqueou a mãe. E aí ele disse assim: um pivete de 6 anos. E a mãe disse ao policial: eu não dou conta desse guri. Irmão, como é que a gente não dá conta de um menino de 6 anos? Vou explicar por quê. É porque não cuidou desse menino quando tinha 2, não educou esse garoto quando tinha 3, não disciplinou esse menino quando tinha 4, não deu a ele limites quando tinha 5. E a minha Bíblia ensina que a estultícia, a maldade, o desejo para o pecado, para o mal, está ligado ao coração do menino, mas a vara da repreensão vai afugentar dele. Está na hora, meus irmãos, nós assumirmos nossa tarefa como pais e tratarmos nossas crianças como presentes de Deus na nossa vida, mas como herança de Deus para que você e eu cuide com responsabilidade. Como é que a gente ensina em casa? O que a gente ensina em casa?
3 coisas que você aprende em casa: relacionamentos, caráter e valores. Você pode repetir comigo? Quais são as 3 coisas que você aprende em casa? Relacionamento, caráter e valores. É isso que a gente aprende em casa, irmãos. E o que a gente aprende em casa e como é que a gente aprende em casa? Observando. Em casa, não vale o ditado: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. As crianças não compreendem isso. Elas só compreendem o que você faz. Um dia eu cheguei numa casa para fazer uma visita, bati palma, e do portão eu escutei a gritaria no fundo da casa. E a mãe chamando a atenção do filho, e daqui a pouco o tom de voz subiu e começou o xingamento. E aí, você é isso, você é aquilo, sua desgraça, babapá, babapá. E eu dei um tempinho ali, escutei, quando dei uma folga naquele negócio, bati palma de novo. Aí de repente ele veio e disse: ah, mãe, é o pastor. Aí ela sai na porta: ah, pastor, como vai? Entra. Tudo bem, batemos um papo ali, ficamos numa área do fundo. E os meninos foram para o fundo brincar. Daqui a pouco, como é natural, houve um probleminha entre eles. E aí, um começou a gritar com o outro e a xingar o outro. Mas você também é uma desgraça. E a mãe: menino, para com isso. Já não foi que era para xingar? E eu pensei: meu Deus. Irmão, os meninos estão vendo o que nós estamos fazendo. E eles vão simplesmente repetir o nosso comportamento. Ele está vendo como você, marido, trata a sua esposa. E ele só vai repetir o comportamento. Ele está vendo como você trata o seu marido. E ele só vai repetir o comportamento. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que para todas as coisas há uma necessidade de honra, de obediência, de respeito um para com o outro. Quando os meninos foram crescendo, ensinamos a eles em casa que pessoas mais velhas têm que ser tratadas como senhor e não como você. Então você é para o seu amigo. Se está falando com o Patinho, é tio e senhor. Ele é mais velho que você. Estamos ensinando. Agora, como é que eu ensino isso na prática? É quando eles me veem tratar alguém que é mais velho do que eu como senhor. Você está entendendo, irmão? Eu estou ensinando. Estou ensinando caráter. Estou ensinando valores, à medida que eu caminho com eles. Em Deuteronômio capítulo 6, a Bíblia diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a quem, irmãos? A teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. A gente ensina, irmãos, em casa, de maneira intencional e de maneira não intencional, mas eles apreendem aquilo que estão nos vendo fazer. Irmão, faça da sua casa um centro de treinamento, de capacitação. Eu digo para os meus filhos em casa: na vida não tem muitas explicações, porque é assim que acontece lá fora. Ou você acha que você vai sair de casa, vai conquistar o emprego, e lá no seu emprego vai fazer igual você faz em casa. Sua mãe diz assim: filho, pega o lixo. Ah, depois eu pego, mãe. E esse lixo fica lá, irmãos. E se você não falar de novo, esquece, ele nunca mais vai lembrar daquele lixo. Lava a louça. Depois eu faço. Aí o cara consegue um emprego. Primeiro dia, está empolgado. Segundo dia, o patrão disse: ó, pega tal coisa e leva em tal lugar para mim. Sai, eu estou terminando, já faço já. Tá. Aí você esquece. No dia seguinte, esquece outra coisa. No dia seguinte, outra coisa. Qual vai ser o destino desse menino?
rua. Não serve, companheiro. Aqui não. Porque aqui eu preciso de gente que tenha responsabilidade. Onde é que a gente ensina responsabilidade, irmãos? Em casa. Faça da sua casa um lugar de treinamento. Mas eu quero declarar essa noite, na autoridade, em nome de Jesus, a sua casa será uma casa que vai treinar os seus filhos e suas filhas para serem bênção por onde passarem. Amém? Homens e mulheres, segundo o coração de Deus, com respeito, responsabilidade, treinados para enfrentar a vida como ela é, para serem em qualquer lugar, homens e mulheres de Deus, para fazerem diferença nesse tempo. Terceira palavra profética para a sua casa. Então a primeira, volta lá para mim rapidinho, Zé, dá para voltar? Só para a gente repetir e gravar. A primeira é: minha casa será um abrigo nas tempestades. Segundo, minha casa será, aleluia. Terceiro, minha casa será um lugar de prazer e alegria. Vamos de novo? Um lugar de prazer e alegria. Faça da sua casa um lugar de prazer e alegria. Irmão, há quanto tempo vocês não sorriem na sua casa? Vocês na sua casa têm liberdade para fazer piada um com o outro? E pensa num ambiente bom para gerar piada em casa, né? Você vai chegar na casa do Patinho, um domingo à tarde, estaciona a sua bicicleta, seu carro, a sua moto, e lá de fora você escuta ele cantando. Quando você entra pela porta sem avisar, ele está de toalha, fazendo uma coreografia para Betinho em cima do sofá. Irmão, e ela rachando de rir, pensando, não é possível. Aí ele termina dizendo o seguinte: meu bem, me dá uma oportunidade de louvor. Olha a minha capacidade. Meu irmão, nossa casa tem que ser um ambiente de alegria, de prazer, da gente fazer piada, da gente poder rir uns dos outros. Olha o que diz a Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol. Provérbios 5. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Seja feliz, alegra-te, sorria. Já é comprovado que o riso gera um ambiente contra a depressão, contra a enfermidade, contra o mau humor. Então riam, aprendam a rir de circunstâncias. Há tanta coisa em casa que acontece, são bobagens. Mas faça da sua casa um ambiente gostoso, saudável, onde haja alegria abundante. Eu podia contar muitas coisas lá de casa, mas não vou contar. Mas por que eu não vou contar? Não vou contar porque os meninos não estão aqui, amor. Se eles estivessem aqui eu ia contar. Mas eu procuro com os meus filhos, eles já são homens. Rir e fazemos piada de muitas coisas de nós mesmos. Às vezes é no almoço. Às vezes estamos em casa, chegamos. Sua casa tem que ser um ambiente gostoso. Infelizmente, muitos homens cometem o equívoco de acharem que quando eles chegam em casa para impor autoridade, eles têm que se tornar quase um general do exército. Aí chega em casa, os meninos já sabem, já tem que respirar e já ficar bem em posição de sentido, porque o homem chegou. Eu me lembro que o meu pai dizia isso a respeito do meu avô. O meu avô paterno era esse general que chegava em casa. Eu me lembro, eu era garotinho ainda, nós saímos de Vicentina, fomos de ônibus até o trevo de Fátima do Sul e Dourados, outro ônibus até Campo Grande, pegamos o trem em Campo Grande, viajamos a noite inteirinha para chegarmos em Andradina, na casa do meu avô. Na nossa casa não tinha televisão,
Meu pai tinha um rádio a pilha daqueles grandão ainda, sabe, daquela caixa de madeira, que a antena era um fio de um bambu no outro, em cima da casa. Era assim que funcionava o rádio do meu pai, um fiozão em cima da casa, de um lado do outro, num bambu. E chegávamos na casa do meu avô, ele tinha uma televisão. Irmãos, pensa nos meninos felizes de chegar na casa do avô. Assistir televisão. Zorro. Tinha um seriado que passava de um cachorro chamado Rin-Tin-Tin, pastor alemão. Depois teve a Aless. A nossa alegria. Chegar na casa do vô para assistir com a televisão preto e branco, que você tinha que ligar, voltar meia hora depois que eu estava começando a funcionar. Mas meu avô era tão sistemático, irmãos, tão general. Um dia estávamos na sala, eu, os meus 2 irmãos, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, assistindo televisão, boca da noite, aquela concentração especial, aquela concentração na televisão, todo mundo de olho, o negócio estava interessante. Ele passa pela sala, bate o dedo no botão e diz: vamos dormir. E segue caminho para dormir. Simples assim. Só isso, irmãos. Não falou, gente, vou desligar porque está tarde, né? Está gastando energia, então a energia custa caro, vamos desligar, vamos dormir os meninos. Não. Ele passou pela sala, com a cara fechada, bateu o dedo no botão e disse: vamos dormir. E sabe o que aconteceu, irmãos? Todo mundo foi dormir. Meu pai, eu olhei para ele e falei: vai reagir. Ele reagiu, falou: vamos dormir, turma. Todo mundo para a cama, vamos dormir. Não, irmão, sua casa não é um quartel-general. Autoridade não se conquista com imposição. Autoridade a gente conquista olhando no olho do filho e dizendo: meu filho, anda comigo, faça o que eu faço, reaja como eu reajo. Isso é autoridade, irmãos. Tem pai que pensa que se confessar um erro ao filho, pedir perdão ao filho, vai perder a autoridade. Você está equivocado, meu querido. Você vai ganhar autoridade. Tem mãe que imagina que se chamar o filho e dizer: meu filho, a mamãe exagerou na disciplina, me perdoa, eu vou perder a autoridade. Não vai não, querida, você vai ganhar autoridade. Porque autoridade é um conceito que a gente apreende quando observa no outro responsabilidade com aquilo que se faz. Mas eu quero fazer da minha casa um lugar de alegria, onde os meus filhos tenham prazer de ficar, onde os meus filhos tenham prazer de estar, onde a gente possa rir e se divertir juntos, sabendo que a vida é muito mais do que trabalho, dor e sofrimento. Nós vamos aproveitar a vida enquanto estamos juntos, porque o tempo passa, esses meninos vão crescer, cada um vai tomar o seu rumo. Daqui a um tempo estou eu vendo sozinho, dizendo: quando os meninos estavam em casa, a casa era tão cheia de música, era videogame, tênis esparramado, camiseta esparramada, meia para todo lado, cueca esparramada, toalha para a gente catar. Era uma bagunça, mas era uma casa gostosa. Os filhos estavam conosco ainda. Eu quero que meus filhos cresçam, constituam uma família e possam dizer: na casa do meu pai era gostoso, era bom. É assim que eu quero que seja. E olha, que eles falam que eu sou meio bravo. E sou mesmo. Mas eu quero, meus irmãos, aproveitar esse tempo de Deus para a minha vida e para a vida desses meninos, porque a minha casa será um lugar de alegria e prazer. Um dia, um amigo dos meninos estava em casa, e eu cheguei, eles estavam na sala, no videogame, e eu sentei no meio deles e comecei a fazer piada com os meninos e brincar, e jogar videogame, e outras coisinhas mais com os meninos ali. E aí um deles, ao ir embora, falou para ele assim: aqui na sua casa é sempre assim? Claro, eu queria que na minha casa tivesse esse ambiente gostoso. Meu irmão, assuma hoje o compromisso de dizer e fazer: a minha casa será um lugar de prazer e alegria. Comece a fazer do seu ambiente familiar um ambiente gostoso,
de prazer. Eis que os filhos, diz a Bíblia, são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então eu tenho uma última palavra para você. Minha família será um lugar onde aprendemos a servir a Deus e ao próximo. Vamos juntos? Minha família será um lugar onde nós aprendemos a servir a Deus e ao próximo. Atos 2, 44, verso 46 diz o seguinte: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e perseverando, unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5 diz: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em que, irmãos? Em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Meu irmão, até a fé a gente transmite na convivência familiar. Paulo está dizendo: Timóteo, eu sei que há uma fé não fingida que esteve na tua avó, na tua mãe, e eu sei que há em ti, porque você aprendeu que a sua casa é um lugar para a gente aprender a servir a Deus e ao próximo. Eu quero fazer, meus irmãos, a minha casa um lugar onde os meus filhos vão aprender a servir a Deus e ao próximo. Servir a Deus significa, na minha casa, nós vamos valorizar sobretudo aquilo que é de Deus para a nossa vida. Eu e Veima temos tido cuidado ao longo de todos esses anos em que estamos educando os nossos filhos, de nunca falarmos mal da igreja para atingirmos o coração dos nossos filhos. Porque eu fico imaginando, irmãos, que todo dia quando acaba um culto, eu estou dizendo aqui imaginando, mas eu quero que você entenda que eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Acaba o culto, a gente vai para casa, e quando entra no carro, a conversa da igreja até em casa é a seguinte: eu, sinceramente, não gostei da palavra original. Ah, eu também não. Você viu a roupa da fulana hoje? Vi mesmo. Ou, e fulano? Cantou aquela música especial, pelo amor de Deus, desafinado. Meu irmão, todo dia, se eu crescesse num ambiente desse, sabe o que eu ia dizer? O que eu ouço, já ouvi muitas vezes: pastor, igreja, cara, não. Deus até vai, mas igreja não vai. Eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe falar mal da igreja. O que eu quero fazer numa igreja? Tempo passa, irmãos, e a gente pede socorro para quem quando os nossos meninos estão no mundo? Para quem? Para a igreja, irmãos. É ou não é verdade, irmãos? Claro que é. Claro que é. Então eu quero desafiar você: faça da sua casa um lugar onde nós vamos aprender a servir a Deus e ao próximo. Servir ao próximo com meu testemunho de como eu sirvo ao outro. Nós fomos a Junquerópolis, no nosso primeiro encontro que participamos lá, numa caravana de 40 pessoas. E na ministração de Mamon, que a gente teve aqui, o Mateus estava na cadeira perto de mim, ele passou e disse: pai, eu vou dar um negócio que está aqui no meu coração. Eu disse: vai lá, filho. E de repente ele passou de volta descalço. Ele deu tênis.
E eu disse: você deu tênis, cara? Deu tênis, pai. E aí? E aí que é o que eu tinha. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha outra coisa. Eu quis dar aquele tênis, e eu dei aquele tênis. Se você tivesse me dito, eu tinha te dado um dinheirinho. Aí ele disse para mim assim: mas não seria a minha oferta. Não seria a minha oferta. Essa é a minha oferta. Foi assim que eu aprendi que tem que ser. É assim que tem que ser, irmãos. Nós temos que ensinar nossos filhos a servir uns aos outros como servir ao Senhor. Ajude a sua família a envolver-se nos ministérios da igreja, a servir a Deus e aos outros com alegria. Você pode ficar de pé? Eu quero encerrar convidando você para a gente fazer essa declaração. 4 declarações proféticas para a minha família. Vamos a elas? Primeiro, minha família será um lugar de abrigo nas tempestades. Amém, irmãos? Segundo, minha família será um lugar de aprendizado para a vida. Amém? Terceiro, minha família será um lugar de prazer e alegria. Quarto, minha família será um lugar onde aprendemos a servir a Deus e ao próximo. É assim que será, no nome de Jesus.